Olá, meus outros eus. Hoje o assunto vai ser sobre catarse. Inspire, solte o ar. Vamos lá, gente. Eu resolvi trazer esse assunto porque a mesa quântica estelar, ela trabalha com catarses, né? E aí eu quis trazer uma técnica para você passar o mais rápido possível pela catarse, mas também trazer a expansão em relação ao que é uma catarse, tá? Então eu vou começar explicando o que é a catarse. Para isso, eu preciso explicar como que tudo na sua vida acontece. Então, vamos lá. Tudo que você faz de forma... Você pode pensar que você faz de forma consciente, tá? Mas, na verdade, você está tendo aquela atitude por causa de uma informação que você tem guardado no seu subconsciente que você não teve contato com aquilo. E o que acontece? Alguns estudiosos dizem que 95% nosso é inconsciente e os outros 5% é consciente. E outros dizem que 90% é inconsciente e 10% é consciente. E ok, bacana, tudo bem. E aí, às vezes, as pessoas chegam pra mim e falam assim, pô, Camila, eu já fiz de tudo, eu já tentei de tudo, é técnica de cocriação, isso, aquilo, e e não funciona, e não funciona. E aí, o que eu posso te dizer? Eu posso te dizer que existe uma informação no teu subconsciente que tá lá, certo? E não permite que você, com apenas 10% do teu subconsciente, dê jeito nisso. Então, vamos pensar. No teu subconsciente, por exemplo, você quer porque quer ter uma vida farta e abundante em relação a dinheiro, certo? Mas aconteceu alguma coisa no passado que você deu um significado para dinheiro que não era muito bom. Então é como se os seus 10% quisesse ganhar dinheiro e os seus 90% não quisesse. Vamos supor, eu sinto que dinheiro é sujo, né? E eu sinto que dinheiro é sujo por causa de um evento que aconteceu quando eu tinha 2 anos, eu cheguei àquela compreensão, certo? E aí o que acontece? 90% seu fala, não, você não vai ganhar dinheiro, nem pensar, você não é sujo, você não pode ganhar dinheiro, porque se você ganhar dinheiro, você vai ser mesquinha, você vai ser suja, você vai ser chá, certo? Então, por mais que você queira uma vida abundante, 90% seu não quer. E aí o que acontece? Você pode fazer todo quanto é tipo de exercício de cocriação e a porra toda, que não vai funcionar. Porque são 10% seu contra 90%. Certo? Acho que isso ficou bem claro. E aí o que a gente faz, Camila? Com essa informação que tá lá, que eu não quero que ela fique lá. Bom, aí você toma consciência dessa informação. E a catarse, ela é justamente isso. Ela é a oportunidade de você tomar consciência de uma informação que está no seu subconsciente e ressignificar aquilo, dar outro significado, certo? E, geralmente, a catarse ela vem acompanhada de um processo que é mais doloroso, tá? E pode ser mais doloroso ou menos doloroso, de acordo com a resistência que a pessoa tem. Quando eu falo sobre resistência, as pessoas não conseguem entender o que é resistência, tá? A resistência é o seguinte, chega uma informação, chega um sentimento pra você de raiva, tá? E ele é sutil, ele é leve. Ele apareceu e você simplesmente virou e falou assim, deixa pra lá, não vou pensar nisso. Certo? Isso é uma resistência. Quando você tá com uma ferramenta, como a mesa quântica estelar atuando em cima, e ela realmente se propôs a te ajudar a conquistar o que você quer, e ela vai limpar o seu subconsciente, custe o que custar, quando você vira e fala assim, deixa pra lá, não vou pensar sobre isso, é como se a mesa virasse pra você e falasse assim, interessante. A Camila precisa de alguma coisa mais forte, porque isso aí não fez efeito. Então aí a raiva vem em dobro. Você sente essa raiva em dobro, certo? Aí você vai e fala assim, deixa pra lá. Aí a mesa fala o seguinte, nossa, ela não entendeu ainda. Agora, multiplica por 4 e manda pra ela. Até você sofrer o suficiente pra você parar e analisar aquilo. Então, quando as pessoas falam pra mim, porque catarse é muito ruim, eu já sei que ela tá resistindo. Eu já sei. Porque você não precisa sofrer pra tomar consciência de uma informação que tá lá. Basta você ficar
atento e quando surgir alguma coisa, você olhar para aquilo com carinho, certo? E começar a analisar aquilo. Porque aí nem a mesa, nem qualquer outra ferramenta que use de catarse para limpar com o subconsciente, e aliás, né, a única forma de se limpar subconsciente é essa, vale ressaltar, tá? Nem a mesa, nem nenhuma outra ferramenta vai forçar uma catarse maior ainda, um problema maior ainda, para que você se atente àquilo. Então, se você está tendo catarses que são insuportáveis, é pelo simples fato de que você não está se mantendo consciente de quando o sentimento aparece, tá? E aí são N motivos para você não fazer isso. Mas a questão é a seguinte, a catarse, ela é necessária e ela vai acontecer. Então, algumas pessoas falam assim, eu não gosto, eu acho uma porcaria, entendeu? Eu odeio passar por catarse e tal. Você vai passar por catarse. É um fato. Você vai passar em catarse pela sua vida, tá? O que a mesa quântica estelar faz é te dar a oportunidade de você ter catarse antes que isso vire uma merda federativa. Literalmente, no sentido literal da palavra. Por quê? Porque, por exemplo, se você tem alguma coisa, alguma informação lá, e vamos usar de novo a questão do dinheiro, né? De que dinheiro é sujo, de que quem ganha dinheiro é filho da puta, que você tem essa informação lá. Se você não limpa, você vai chegar à sua destruição, pode ser mais rápido ou mais devagar. Mas você vai se endividar e você vai ter um problema bem grave em relação a isso, que vai ser o momento em que você vai falar finalmente, nossa, parei para observar. Então, de fato, você vai ter catarses na sua vida com ou sem ferramentas, tá? A opção da ferramenta é para te trazer de imediato essas informações que estão no seu subconsciente, para você olhar para isso antes que isso dê problema, tá? Se for referente à mágoa, a ódio, né? Antes que isso vire um câncer ou qualquer outra coisa, você tem a oportunidade de ter a catarse e olhar para isso e já limpar. E não esperar que no futuro isso aconteça, certo? Então é para isso que serve a catarse. E você não tem como fugir dela, porque a partir do momento que você está vivendo uma vida contra a correnteza, contra como o universo funciona, você vai ter problemas, tá? E a hora que você tem esses problemas, você pode considerar que isso é uma catarse. Pode ser que seja catarse da vida, pode ser que seja catarse da mesa. Eu, particularmente, já prefiro tomar consciência sem ser empurrada, certo? Pra morro abaixo. Porque a maioria das pessoas, ela só vem procurar ajuda quando já tá quase caindo do penhasco, né? Eu prefiro adiantar essa queda do penhasco e não cair, não chegar nem perto disso. E aproveitar mais da minha vida esse tempo que eu ficaria me desgastando com isso, né? Sendo feliz e tendo abundância. Então, assim, a catarse ela vai acontecer com ou sem mesa, com ou sem qualquer outra ferramenta. Isso é fato. Tá? Ela só não vai acontecer mais se você unificar totalmente o ego com a centelha. Porque aí você, unificando o ego totalmente com a centelha, você não vai mais agir diferente do que tem que se agir, né? Você vai fazer o quê? Você vai comer como Deus come, você vai se relacionar como Deus se relaciona, você vai lidar com dinheiro como Deus lidar com dinheiro, você vai lidar com a sua saúde como Deus lidaria com a sua saúde. Então, o que acontece? Você tá dentro do fluxo do universo, tá? E se você tá dentro do fluxo, você tá caminhando, tá nadando conforme o rio tá descendo, então você não vai ter problema, certo? Só que até chegar a esse ponto, é necessário que você limpe as informações. E aí, vamos para nossa receitinha de catarses, de como passar pela catarse, tá? Primeiro ponto que deve ser ressaltado é que você não consegue limpar alguma informação do seu subconsciente se você não tem autorresponsabilidade. Nós vivemos embaixo de um paradigma onde a gente acreditou por muito tempo que as pessoas são responsáveis pelo que a gente sente, tá? Então, o que aconteceu quando a gente chegou a essa conclusão, esse paradigma, que é um dos paradigmas que faz com que tudo dê errado na sua vida, tá? Você transfere o teu poder pessoal do sentir para outra pessoa. Então, você não sente raiva porque você tem essa informação dentro de você. Você sente raiva porque fulano fez tal coisa pra você, tá?
Mas isso é totalmente incoerente. Eu vou dar um exemplo pra mostrar pra você porque que isso é totalmente incoerente. Se você sai de casa um dia, isso acontece muito com mulheres, tá? E você não está se sentindo bem, você não está se sentindo bonita, ai, tô gorda, ai, não sei o quê. E você sai. E alguém vira pra você e fala assim, nossa, você tá linda. Você fala, ah, obrigada. Depois você cruza outra pessoa, nossa, você tá maravilhosa. Ah, obrigada. Mudou o seu sentimento? Você emagreceu porque alguém falou isso pra você? Você se sente mais magra porque alguém falou isso pra você? Não. Isso é prova de que ninguém tem responsabilidade sobre os seus sentimentos, somente você. E ninguém consegue interferir nos teus sentimentos, a não ser você mesmo, certo? Então, o primeiro passo é compreender que tanto de bom quanto de ruim, o que você sente é responsabilidade sua, tá? E junto a isso, junto a essa autorresponsabilidade, é necessário construir a visão do mundo, tá? De como as coisas realmente funcionam. Porque se você tá aqui agora com problema, qualquer um que seja, significa que você não está com um paradigma que é condizente com a realidade. Se você olhar para a natureza, você vai ver abundância. Tudo aquilo que está em alinhamento, que está alinhado com o eu superior, com Deus, ou sei lá, tanto faz, como você chama, tudo que está alinhado está em perfeito funcionamento e possui abundância. Então, se você vai numa floresta, não vê uma árvore, você vê várias. Se você olha para o céu à noite e não tem nuvem, você não vê uma estrela, você vê várias. Para onde você olha, aonde tem alinhamento, tem abundância. Então, se você não está tendo essa abundância, significa que você não está alinhado. E se você não está alinhado, significa que você está fora da realidade, né? Porque se o mundo funciona como Deus quis, desse jeito, não adianta você querer tentar mudar, falar, não, Deus, porque vai ser do outro jeito, porque não vai, tá? Deus, você nasceu de Deus, você tem poder de cocriação, mas a criação é dele, tá? Você só é capaz de cocriar aquilo que ele te dá de informação, certo? Então você só é capaz de cocriar o que você tem dentro de você, o que você tem nos seus pensamentos. Você não consegue criar uma outra realidade. Existem normas, existem regras. Você não se joga num prédio do 10º andar porque você sabe que existe a lei da gravidade, que é de 10 newtons, certo? Seria insanidade fazer isso. Porém, ninguém considera que isso significa insanidade viver a vida como se está vivendo. Completamente errado. E qual é o problema? O problema é que a ciência ela não consegue reconhecer as leis universais, tá? E não queria nem falar sobre isso agora, mas agora eu vou ter que falar. Agora eu já comecei o assunto, termino. Vai ter que tocar no assunto, não adianta. O que acontece? A lei da atração ela não é reconhecida pela ciência como uma lei, uma das leis universais, né? Como a da gravidade, por exemplo. Por quê? Porque no passado, a igreja perseguiu muitos cientistas. E aí, os cientistas decidiram criar um tratado onde a física ela só estudaria os fenômenos, não a realidade última, tá? A realidade última é tudo aquilo que pode interferir no paradigma de uma sociedade. Então, vamos pensar sobre o que o Galileu fez naquela época. Ele falou que a Terra não era o centro do universo, que era o Sol. Isso deu o maior chabu, certo? Deu o maior problema. Por quê? Porque se transformou o paradigma da época. E a partir de eventos como esse, então a física resolveu não se meter mais nisso, para não mexer no paradigma de ninguém, deixar tudo quieto e vamos pegar então as informações que a gente tem, né, que a gente descobriu e criar celular, criar Wi-Fi, criar porra toda de tecnologia, certo? Então, o que acontece? A gente sofre muito porque infelizmente a ciência não está preparada para mexer em paradigmas. Ela não quer mais lidar com isso, ela não quer nem saber por N motivos que ela passou lá atrás. E aí o que acontece? Os livros escolares continuam vindo do mesmo jeito, tá? Esse é um dos motivos pelo qual você não vê a lei da atração no livro da escola, por exemplo, né? E se eu for falar também aqui mais algumas coisas, por exemplo, a teoria do Darwin já foi comprovada que não funciona, mas não se tira a teoria do Darwin dos livros das escolas, porque senão vai ter mudança de paradigma. Então, tudo que transforma paradigma, a física está caindo fora. E esse é o real motivo pelo qual você não sabe como que as leis do universo funcionam, tá?
Porque eles decidiram simplesmente abrir mão disso. E aí os PhDs, o pessoal que não aceitou isso, né, que foram físicos com doutorados, com um prêmio Nobel e o caramba 4, quando resolveram ir contra esse tratado, se ferraram, né? Antigamente a ciência era perseguida pela igreja e hoje a ciência é perseguida pela mesma. Enfim, mas estamos aí, certo? Esse é o motivo pelo qual você não tem noção nenhuma de como funciona a realidade, certo? Então você precisa ir atrás disso, porque você não foi ensinada a viver a vida da forma correta, ok? E esse primeiro passo ele é muito importante porque sem a autorresponsabilidade você não pode lidar com aquele sentimento, né? E aí não tem como você mudar aquele sentimento. E sem a visão de como o mundo realmente funciona, você não vai poder dar um outro significado para aquilo, certo? Aí o segundo passo é assim. Então, o segundo passo é quando começa a catarse. Eu tive um desconforto, tá? Eu não posso, de forma alguma, de maneira nenhuma, virar e falar assim, deixa pra lá. Se você fizer isso, eu não quero te assustar, mas vai ser pior, tá? Vai aparecer outra catarse pior pra você olhar pra ela, tá bom? Já tá sabendo. Ótimo. Então, sentir um desconforto, alguém falou alguma coisa que te incomodou e tal, já para e pensa o que é que eu tô sentindo. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, briguei com meu namorado, tá? Eu tô me sentindo triste. Por quê? Porque eu sinto que ele não me valoriza, eu sinto que eu tenho que me esforçar muito pra ele me amar, ele nunca me deixa como uma prioridade, isso e aquilo. E aí, ok, você tem que trazer toda essa informação do que você está sentindo, certo? Eu me sinto desvalorizada, eu me sinto mal amada, eu me sinto excluída, invisível, isso e aquilo. E você tem que trazer tudo o que você está sentindo, ser muito sincera com você mesma nesse momento, nesse segundo passo, certo? Depois você vai entrar no terceiro passo, que é o seguinte. Depois que você reconheceu tudo, absolutamente, minuciosamente, o que você está sentindo, aí você olha pra dentro e pensa: quando foi que eu senti isso na minha vida? E você vai começar a resgatar na sua memória todos os momentos que você se sentiu assim. Todos. Um por um. Tá? Até você chegar no primeiro momento que aquilo aconteceu. E você vai saber que é o primeiro momento porque ali o contato com a emoção fica mais forte. Então ali você vai descobrir que aquela foi a primeira vez porque você vai se emocionar, você vai chorar. Faz parte do processo da catarse chorar e trazer aquilo pra fora, né? Porque a informação, ela tá lá e ela precisa sair. E mas o sentimento, né? A informação, ela é uma vibração. Então, por que ela precisa sair se ela é só uma vibração? Por que ela tem que sair de forma física se ela é só uma vibração? Pelo fato de que você também é uma vibração e acredita que você é físico, tá? Então, isso significa que aquela informação ela é tão física quanto você. Já que as duas coisas são vibração, ela também é física, assim como você. Então, ela precisa sair de forma física. E quando eu falo de forma física, pode ser chorando, pode ser socando o travesseiro, pode ser vomitando, enfim, diversas formas, tá? Você vai sentir, se você não resistir a isso, você provavelmente vai chorar, né? Ou provavelmente vai socar o travesseiro. Por quê? Porque aquilo só vira algo mais grave, como uma diarreia ou como um vômito, se você segurar o choro, né? E eu até hoje não peguei ninguém assim que segurou o choro. Então, pode ser, né, que aconteça. Já ouvi fatos, já ouvi relatos sobre isso. Mas o fato é que se você não tiver resistência, você vai chorar. E você vai chorar, e você vai esbravejar, e você vai jogar tudo no travesseiro, e você vai ficar com raiva, e você vai tá. Certo? Tudo.
E aí é o passo de que quando você já tiver, e isso eu falo naquele vídeo do cocriar, tá? Quando você já tiver esgotada, então você vai perdoar, tá? A diferença daquele vídeo para esse é que esse aqui, como você tá com uma mesa quântica estelar, ela tá te mostrando um problema que tá enraizado, ela vai te levar para a causa raiz do problema, certo? Então, por isso que você tem que pensar e ir buscando na memória, porque você tem que acabar com aquele problema da raiz para você resolver o problema da ponta. Você tem que pegar a causa, porque, por exemplo, se eu tenho um problema de prosperidade, eu tenho um sintoma, que é a falta do dinheiro. A causa está aqui no subconsciente, tá? Depois que você foi lá, colocou toda aquela informação para fora, limpou, tal, você vai olhar para a cena de novo que te trouxe a primeira vez essa emoção que você se lembra, e você vai começar a analisar minuciosamente a partir do ponto de vista que você tem da sua visão de mundo hoje. Por isso que a visão de mundo é importante, por isso que a autorresponsabilidade é importante. Porque no passo 4, se você não adquirir o conhecimento suficiente para compreender que tudo aquilo que aconteceu com você é autorresponsabilidade, é responsabilidade sua, né? Que você atraiu aquilo para você e tudo mais, você não vai conseguir perdoar a pessoa que está envolvida naquela cena. Entende? E se você não consegue dar um perdão, não consegue aceitar aquilo, você não consegue limpar aquela memória, você não consegue transmutar aquela memória. Então, eu poderia dizer assim que o quarto passo não chega nem a ser um perdão realmente, porque se você tem consciência de como as coisas funcionam e sabe da tua responsabilidade perante aquilo, você percebe que na verdade você criou aquilo. Então, não existe um perdão que precise ser dado, mas às vezes até chegar a esse nível de consciência, você vai precisar perdoar. Perdoar as pessoas que estão envolvidas, de repente perdoar você mesmo, às vezes perdoar até Deus, né? Porque a gente tem uma ideia de Deus que não tem nada a ver com Deus mesmo. Então a gente acaba achando que ele que é filho da mãe, que ele que é culpado e tal. Isso precisa ser bem analisado, porque se você não confia em Deus, por exemplo, né, na fonte, na centelha, você não consegue viver a vida em abundância, tá? Porque ele é o fator de toda abundância, de toda felicidade, de toda alegria. Se você não o aceita, não acha que ele é bom, você não entrega a sua vida. E você não entregando a sua vida, que na verdade é entregar o seu ego, você tem menos daquilo, tá? A felicidade, a abundância plena, ela só pode ocorrer quando existe a fusão completa do ego com a centelha. Na verdade, nós temos resquícios de felicidade e a gente acha que a vida é isso mesmo. Mas não é, certo? Então, vamos retomar o primeiro passo, que é a autorresponsabilidade e a visão de mundo, o conhecimento sobre as leis, de como o universo realmente funciona, de como que a vida funciona, tá? O segundo passo é identificar o sentimento que apareceu, certo? E minuciar ele o máximo que você puder, tá? O terceiro passo é você começar a buscar na memória todos os momentos, todos os eventos na sua vida que você teve contato com esse sentimento, certo? Até você chegar no primeiro. E o quarto passo é dar um outro significado para aquilo de acordo com a visão de mundo que você tem hoje. Você vai perceber que à medida em que você for buscando entender como aquela informação parou lá, você vai perceber que você parou no tempo quando aquilo aconteceu. Eu, por exemplo, tive um problema em relação ao meu sentimento, né, com o dinheiro. E esse problema foi quando eu tinha 4 anos. E eu percebi que eu agia e sentia em relação ao dinheiro como se eu tivesse 4 anos ainda, certo?
Então, a catarse, ela vai te trazer quando você, por exemplo, meu problema foi com 10 anos, você vai perceber que o seu sentimento e a forma de lidar com a questão X é de 10 anos de idade. Realmente. É uma coisa assim que é inexplicável. Certo? Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês coloquem em prática. Porque se colocar em prática, uma catarse não vai durar mais do que 20 minutos, tá? E ela vai estar resolvida. E não vai precisar passar por catarses tão avassaladoras na vida de vocês. Parece um vendaval que acaba com tudo, certo? Se você tomar consciência, prestar atenção e não resistir, você não precisará lidar com sofrimento. Olha quem que veio visitar a gente aqui. Olha que coisa mais linda que eu estou da minha mãe. Bom, é isso, meus outros eus. Eu espero que tenha ajudado, que ajude vocês na catarse de vocês, que vocês fiquem empolgados com as catarses, que vocês amem as catarses e que vocês consigam sair delas rapidamente, que não resista ao ponto de ter que vir uma catarse maior ainda, certo? Porque se vocês usarem essa técnica em 20 minutos, está resolvida a catarse. E toda vez que vem uma catarse que a gente limpa, a gente se sente maravilhoso, a gente se sente poderoso, a gente se sente dono do mundo e é maravilhosa a sensação. Cheio de disposição, cheio de felicidade, cheio de entusiasmo. Ok? Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com outras pessoas que estão passando por processo de catarse para ajudar os amigos, ok? Um beijo e até a próxima!